Olá, família! Mais uma vez nós estamos aqui com o único propósito de buscarmos na Palavra de Deus os fundamentos para vivermos uma vida abençoada, uma vida que agrade a Deus e uma vida que nós criemos rudimentos que sejam perpétuos, né? Rudimentos tanto para agora quanto para a eternidade, onde a gente olha para a Escritura e busca aquilo que Deus tem a nos ensinar. Hoje nós vamos falar de uma família, a família de Noemi e Elimeleque. Bom, inicialmente você já olha já no começo do livro de Ruth algumas características assim, muito importantes que me chamam a atenção, provavelmente, claro, a sua, é o nome que ela oferece aos dois filhos dela. Então eles estavam vivendo um momento muito difícil. Que momento difícil? O momento de Israel. Israel estava vivendo um momento muito difícil. E quando a liderança do país ela é uma liderança ruim, o povo sofre. Era a época dos juízes. E quando não havia juízes, o povo fazia o que queria. Então, a idolatria entrava, os balaíns e assim por diante, né? Então, não tendo regra, não tendo lei, não se obedecendo a Deus, a nação perece. E ela tem esses dois filhos nessa época, né? A época dos juízes, a época em que a nação estava totalmente distorcida e desviada dos propósitos de Deus. E sabe o nome que ela coloca nos filhos? Malom e Quilion, doentio e defiante. Então você percebe que era uma pessoa que tomava a situação aparente, a situação do momento e aplicava naquilo que estava vivendo. Provavelmente os filhos eram doentes, né? Tinham doenças desde pequenos. Sabe aquelas crianças que parece que sempre está doentinha, sempre com alguma coisa, provavelmente isso, né? E por causa também da situação do país, situação de fome, de pobreza e assim por diante. Mas isso não é relevante. O relevante era o comportamento de Noemi. Noemi batizou, ou seja, sentenciou os filhos com a situação que estava vivendo. A situação é ruim? Tá, tem situações ruins? Tem situações ruins. Só que nós precisamos aprender a eliminar situações e não prolongá-las. Você já imaginou, por exemplo, qual é o seu nome? Malom. Ah, Malom? Que nome estranho. É hebraico. O que significa? Doentio. Ah, e seu nome? Quilion. Ah, o que significa? Definhante. Então, nós precisamos, como cristãos, aprendermos a resolver problemas, a colocar pontos finais em situações ruins e difíceis. Somos resolvedores de problemas, resolvedores de situações. Temos que ser pessoas cabais e conclusas, por quê? Uma das alternativas de Satanás e uma das oportunidades que muitas vezes nós oferecemos a ele, o que é? É essa indefinição. É essa situação que muitas vezes nós não conseguimos dar cabo e dar finalidade àquilo. Bom, Noemi, seu marido Elimeleque, estava no período de fome, os seus dois filhos, em Israel. O que eles decidiram? Eles ouviram que na terra de Moabe estava tendo uma colheita, um tipo de fartura, tipo oportunidades, né? Mas você sabe que para o judeu era proibido sair da sua terra? Era proibido peregrinar, era proibido sair de sua terra, da terra que Deus havia lhe dado. Só que eles estavam passando fome e dificuldade e não quiseram enfrentar a dificuldade. Quiseram fugir com medo. Medo do quê? Medo, vai que nós possamos morrer de fome, vai que, né? Então, pessoas que sofrem muito antecipadamente, pessoas que não sabem viver cada dia o seu mal, elas antecipam reações, trazendo mais para perto de si destruições. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a Bíblia fala em Deuteronômio que Deus amaldiçoa e Deus manda matar prognosticadores. Quem eram os prognosticadores? São aqueles que se arriscavam em serem adivinhos, em trabalhar para o mal, né? Eles adivinhavam as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não seja um suposto prognosticador da sua vida. Não seja alguém que antes que aconteça o mal, você já está projetando, você já está analisando, já está tomando alguma atitude com respeito àquele mal que nem aconteceu. Agora, você acha que isso realmente é um proceder, realmente é uma característica de um povo que confia em Deus? De um povo que depende de Deus? Quando a Bíblia diz basta cada dia o seu mal, é que, claro, a precaução, a sabedoria
ela existe, ela tem que existir. A prudência, ela tem que existir. Mas, presta atenção, de prudência, né? De precaução para prognosticar o mal, ou seja, já para me colocar dentro de uma situação onde o mal já estivesse à minha porta, ou eu já estivesse vivenciando ele e já estivesse resolvendo situações para que eu possa conviver com ele, aí já não é verdade? Então vamos esperar as coisas acontecerem, vamos esperar a mão de Deus até o último instante, vamos confiar em Deus. E o que acontece? Eles não souberam esperar Deus visitar Israel, eles não esperaram Deus visitar Belém e assim por diante. O que eles fizeram? Foram peregrinar para os campos de Moabe. O que acontece? Lá o marido morre, ela fica viúva. Ruth, capítulo 1, versículo de número 2. Era o nome deste homem Elimeleque, de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Então, a importância de nós entendermos sobre a situação, que ela queria fugir de uma tragédia e foi de encontro a ela. Então vamos parar de prestar atenção nisso. O que acontece? Acontece também que os 2 filhos morrem. Tanto Malom morre como Quilion morre. Os 2 morreram. Os 2 filhos dela morreram. Então o que Noemi queria evitar? Tragédias? Ela foi de encontro a tragédias. Então eu fico pensando assim, como é que este casal pôde concordar em uma situação dessa? Como é que este casal pôde ter concordância em sair de Belém e peregrinar em Moabe, numa terra distante, uma terra amaldiçoada, uma terra que Deus não suportava, né, vamos dizer assim, as práticas que eles faziam. E o que eu fico pensando é por que esse casal teve essa concordância nociva, essa concordância em saírem de Belém e irem para Moabe. Eu não consigo entender isso. Como pode, às vezes, você olhar para um casal e eles terem uma conformidade que vai trabalhar para a contrariedade da família, que vai trabalhar para o contrário da prosperidade, para o contrário da bênção. E foi o que aconteceu. Então ali ela perde o marido e ela perde os 2 filhos, tanto Malom como Quilion. Mas isso não para por aí. Eu só quero ler com você em Ruth, capítulo 1, versículo de número 20. O que acontece? Acontece que ela ouve dizer que Deus visita Belém, Deus começa a prosperar Belém e abençoar Belém. Por quê? Porque havia fome, havia o castigo por conta do quê? Por conta da idolatria. Quando levantava um juiz que temia a Deus, então o povo era abençoado. Então ela pega com a sua nora Ruth, né? Você sabe disso, e volta para Belém. E quando ela volta para Belém, no capítulo 1, no versículo 20, porém ela lhes dizia, quando eles chegaram, Noemi, Noemi, você sabe que a palavra Noemi significa agradável. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar, porque pois me chamareis Noemi, o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora. Então ela atribui a Deus a sua tragédia, ela atribui a Deus a situação da sua família. Agora, vamos perguntar uma coisa, eu e você. Até agora aqui, você observou alguma oração? Você viu alguma petição de oração? Você viu alguma submissão à vontade de Deus? Você viu alguma notoriedade de abnegação e de renúncia? Não. Então, eu fico pensando como pessoas querem responsabilizar Deus das suas tragédias, das suas situações, e muitas vezes você não olha nelas uma conduta, não estou falando de uma conduta de aceitação da soberania de Deus, não, nem isso, né? Isso aí é para pessoas que são cristãs realmente. Eu falo assim sobre uma conduta de oração, uma conduta de abnegação, uma conduta de renúncia, a importância disso. Então vamos ficar com lições no dia de hoje, vamos entender? Vamos entender o seguinte, não pegue a sua situação ruim e estrague as outras partes, não faça isso. Você está com uma situação ruim financeira, você está com uma situação ruim em alguma área, não estrague as outras partes são as partes
em que Deus vai trabalhar, que Deus vai suscitar recursos para você. Entenda isso. Outra coisa, não maximize situações. Entenda que Deus é Deus e que Ele vai visitar sua casa, Ele vai visitar sua família, Ele vai visitar a situação. Ele é benevolente, Ele é generoso, Deus é benigno para conosco. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha nos ajudar. Nós te pedimos que a mão do Senhor se estenda sobre todas as famílias e que nenhum de nós, ó Deus, cheguemos a fazer aquilo que Noemi fez, tomando os filhos e celebrando sobre eles a situação que eles viviam. Que nós não façamos isso, que nós não lancemos sobre as pessoas as nossas amarguras, as nossas situações, as nossas tristezas, os nossos abatimentos, e que não, de forma alguma, jamais possamos, ó Pai, responsabilizarmos o céu sobre aquilo de ruim que vivemos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo Olá Família.